Definindo o título e conteúdo de um trabalho acadêmico. Esta apresentação tem por finalidade orientar como um trabalho deve ser iniciado, começando pela definição do tema, títulos e conteúdo. Antes de se iniciar qualquer trabalho, é preciso ter esse mapeamento feito para que o resultado seja coeso e coerente. Título. Para se definir o título é necessário se saber sobre o que será o trabalho. Esta pode ser a linha de pesquisa ou um tema genérico. Utilizaremos como exemplo a Covid. Afunile o tema. Uma vez definido o assunto principal, é preciso afunilar o título, ou seja, escolher o assunto mais específico dentro do assunto geral. Por exemplo, tendo o tema Covid em mente, podemos falar dela. No Brasil. Seus riscos para o idoso. As recomendações indicadas. O papel da atenção primária. A educação à distância em época de pandemia. Esses são apenas alguns exemplos dentro de tantos outros possíveis. O importante é que seja um assunto viável, ou seja, que exista bastante fundamentação teórica a respeito. Como posso afunilar meu título? Isto pode ser pelo próprio conhecimento do aluno ou ainda procurando outros trabalhos que abordam o tema e observando seus títulos. Esta pesquisa pode ser feita em sites como o Google Acadêmico, Cielo, repositórios de faculdades, no banco de teses e dissertações e ainda, em último caso, no próprio Google, priorizando abrir sempre trabalhos acadêmicos como teses, monografias, artigos e dissertações. Divisão do trabalho. Todo trabalho normalmente tem 3 divisões principais, ou seja, títulos. Vamos supor que o tema escolhido seja Ensino à distância em época de Covid, então poderemos ter os seguintes títulos. Primeiro, o ensino à distância. Segundo, o problema da Covid-19. E terceiro, o ensino à distância frente à Covid-19. Como definir a divisão do trabalho? Pode-se pensar nos títulos a partir do próprio título do trabalho, e também procurando por trabalhos que abordam o mesmo assunto, usando os repositórios indicados anteriormente. Ou seja, no nosso título de exemplo, Ensino à distância em época de Covid, o próprio tema já tem uma divisão bem definida, ou seja, Ensino à distância, Covid, e também o próprio título todo, o ensino à distância em época de Covid. Quando isto não é tão visível, aí será necessário procurar a divisão que outros trabalhos com temas semelhantes fizeram. Uma vez encontrados os trabalhos, olha-se seu sumário, ou títulos e subtítulos, para inspirar as ideias. Definir termos-chave por título. Os termos-chave são as palavras-chave que guiarão o desenvolvimento de cada um dos 3 títulos. É como se visitássemos uma biblioteca e pedíssemos por um assunto específico. Por exemplo, quero trabalhos sobre ensino à distância, sobre Covid, sobre pandemias, etc. Um exemplo para o primeiro título, Ensino à distância é o próprio termo ensino à distância. A sigla é EAD. E também ensino remoto, que significa a mesma coisa. Normalmente as keywords principais são poucas, de 1 a 10. Definir palavras-chave secundárias. Uma vez definidas as keywords principais, deve-se definir as keywords secundárias. A razão das secundárias é fazer um cruzamento de principais com secundárias em parágrafos. Ou seja, no primeiro título abordaremos Ensino à distância. Mas o que será abordado? Pode ser ensino à distância no Brasil, tecnologias para o ensino à distância, evolução do ensino à distância, dentre tantos outros. Assim, as keywords secundárias guiarão sobre o que será falado dentro de cada título. A seguir alguns exemplos. Pode-se pensar nas secundárias como subtítulos. Por exemplo, se quiser falar sobre o prejuízo causado pela Covid, teremos a principal como Covid, e a secundária como prejuízo. A quantidade de palavras-chave secundárias pode variar de uma única, até 50. Resultado. O resultado deste processo é que você terá um título coerente. Além disto, a divisão do trabalho estará alinhada com o título proposto. E o conteúdo de cada título estará coerente com o objetivo geral do trabalho. Resumindo, o que é preciso para iniciar um trabalho? Definição do tema. Definição dos seus títulos, ou seja, sua estrutura. Definição das keywords principais e secundárias. O que teremos no final? No fim, temos o tema definido, que neste caso é o ensino à distância em época de Covid.
Teremos também os 3 títulos principais do trabalho, que serão: o ensino à distância, o problema da Covid-19 e o ensino à distância frente à Covid-19. Teremos ainda as keywords principais. No primeiro capítulo, as keywords principais serão: ensino à distância, ensino remoto, aula remota, entre quaisquer outros que remetam a ensino à distância. No segundo capítulo, cujo tema é Covid, nossos termos-chaves principais serão: Covid, SARS, pandemia, entre quaisquer outros que remetam ao tema Covid. No terceiro capítulo, como faremos a união do ensino à distância com a Covid, podemos pegar um desses 2 assuntos como palavra-chave principal. Neste caso, usaremos a Covid. Então nossos termos principais serão: Covid, SARS, pandemia, entre outros, que poderiam ser coronavírus, vírus chinês, vírus da China, etc. Pronto, uma vez escolhidas as palavras-chave principais, deverão ser escolhidas as secundárias, ou seja, as que serão cruzadas com as principais. Para o primeiro capítulo, serão escolhidas instrumentos, metodologia, dificuldade e Brasil. Na prática, o que acontecerá? Dentro do título Ensino à Distância, serão buscados parágrafos com o termo instrumentos, esperando que nele seja elucidado quais instrumentos são empregados nesse tipo de ensino. Também a palavra metodologia, esperando-se alcançar as metodologias existentes dentro do ensino à distância. A palavra dificuldade, esperando-se encontrar quais são as dificuldades existentes nesse tipo de ensino. E, por fim, a palavra Brasil, para responder como ocorre o ensino à distância no Brasil. Então, essa é a ideia, pensar no que será falado dentro do tópico principal. Poderiam ser ainda inúmeras outras palavras secundárias, como por exemplo, treinamento, buscando como os professores se preparam para este tipo de ensino. Ou ainda a palavra estatística, esperando informações quantitativas sobre esse tipo de ensino, entre outros. As palavras-chave secundárias para o segundo título serão: mundo, Brasil, mortalidade, cuidados e prevenção. Assim como no primeiro título, o objetivo será falar da Covid no mundo, depois no Brasil, como é sua taxa de mortalidade, os cuidados que se deve ter e, por fim, como deve ser sua prevenção, uma vez que uma das alternativas é o distanciamento social, o que acabou levando ao ensino à distância, foco principal do presente trabalho. Por último, o tópico principal, que falará do ensino à distância frente à Covid-19. Como este tópico aborda os 2 temas principais, escolhemos a Covid como keyword principal e usaremos como keyword secundárias os termos ensino à distância, ensino remoto, EAD, tecnologias de ensino, ensino e aula remota. Poderiam ser muitos outros, mas a título de exemplo esses são suficientes. Se espera com esses termos, buscar parágrafos que tenham os termos relacionados à Covid em conjunto com os termos relacionados a ensino à distância, de forma que o desenvolvimento desse tópico realmente responda ao objetivo proposto. Pronto, esse foi o planejamento completo de como o trabalho será depois de pronto, desde o seu tema principal até os assuntos que cada um de seus tópicos principais terão. Seria interessante que esse planejamento seja levado ao orientador, que poderá sugerir alterações, inclusões ou exclusões. Com o aval do orientador, as chances de o trabalho ser aprovado depois de concluído são praticamente certas. Entre em contato e obtenha hoje mesmo a pesquisa inteligente de conteúdo.